Esse é o vídeo demonstrativo do sistema de folha de pagamento. Vamos acessar o sistema. A tela inicial solicita usuário e senha, para que haja maior segurança. É solicitado então o mês e o ano que vai ser trabalhado, e nesse exemplo vamos utilizar o mês 5 do ano de 2016. A tela inicial do sistema é composta por essa barra de botões, onde estão contidas as principais funcionalidades, e a barra de menu, onde temos os acessos às demais. Vamos para a tela inicial. Na folha de pagamento nós temos os botões de acesso rápido e vamos para a tela de funcionários. Na tela de funcionários temos ao lado esquerdo a consulta rápida, onde podemos pesquisar os funcionários por CPF, por nome, por exemplo, ou o código do funcionário, ou até o CPF. Enfim, essa é a tela de consulta rápida. O lado esquerdo serve para que consultemos os funcionários cadastrados de forma prática e rápida. Na tela à direita, nós temos os resumos das folhas, e nessa parte nós temos toda a identificação e toda a parte cadastral do funcionário, como por exemplo a lotação, onde ele se encontra, identificação, que tem os documentos, o tipo de relação, enfim, toda a parte documentacional do funcionário, a nomeação, que é a questão da portaria e de toda a parte que embasa a nomeação desse funcionário. Nessa aba de dependentes, nós temos a possibilidade de lançar os dependentes, ou seja, aquelas pessoas que dependem desse funcionário. Nessa aba de afastamentos, nós temos a possibilidade de lançar desde a demissão até uma aposentadoria, exoneração, vários tipos e até férias do funcionário. Na tela de eventos fixos, nós temos a possibilidade de lançar todos os itens por percentual ou valor que são fixos àquele funcionário. Então, por exemplo, o adicional noturno, ele tem 20% de adicional noturno, então seria lançado neste local. E as informações complementares têm principalmente a questão de CBO, que é o Cargo Brasileiro de Ocupação, e os tipos de admissão e vínculo desse funcionário junto ao órgão gestor. Ainda nessa tela de funcionários, nós temos a parte superior, que são os botões onde podemos incluir, alterar, excluir esse cadastro, mas principalmente os botões mais usados são o processar, o movimentar e esses botões de impressão rápida. Vamos para a parte de processamento. Vemos que no mês 5 de 2016 temos uma folha em aberto. Vamos lançar um evento fixo. Então vou alterar. Lançar um adicional, uma insalubridade de 20%. Então, com o evento fixo lançado, ao clicar no botão processar, perceberemos que a folha será alterada. Perceba que a insalubridade foi adicionada aqui e o sistema já deu a prévia dos valores de remunerações e os valores de desconto, dando então o líquido dessa folha. No botão de movimentos, nós temos a possibilidade de lançar os eventos, tanto de remuneração como de proventos ou descontos para esse funcionário. Então vamos lançar aqui, por exemplo, o 502, que é o desconto de faltas. Por 3 faltas, e o sistema lançou. Ao clicar em processar, o sistema lançou aqui o desconto de faltas de 3 faltas. Então o sistema é muito prático. E a tela de funcionários, ela tem uma gama muito grande de funcionalidades que permite ao usuário, a partir de uma única tela, efetuar praticamente todas as operações no cadastro e no processamento da folha daquele ou daqueles funcionários. Vamos para a parte dos botões de impressões rápidas. Então é muito comum ter a necessidade da impressão dos cadastros, das fichas financeiras, contra-cheque, algum demonstrativo. E aqui também na tela de funcionários nós temos a possibilidade desse tipo de impressão. Então, por exemplo, na ficha cadastral nós temos, como o próprio nome diz, a ficha do cadastro desse funcionário, no caso a da user. Então tem todo o endereço, filiação, documentação, o vínculo, as horas trabalhadas, enfim,
toda a parte cadastral dessa funcionária junto ao setor ou junto à entidade. A ficha financeira mostra por semestre, no caso nós estamos no mês 5, fazendo a folha no mês 5, então ele vai mostrar as folhas fechadas, quanto foi financeiramente pago ou descontado desse tipo do funcionário em questão. Então é muito comum, o funcionário vai abrir uma conta no banco, ele pede um histórico dos 6 meses. Essa ficha de financeira serve justamente para isso. Contra-cheque vai aparecer, perceba, estamos no mês 5 e o contra-cheque só mostrou o mês 4, porque o contra-cheque só deve ser exibido para as folhas que forem fechadas. Uma vez que a folha é fechada, e vamos ver isso posteriormente, ela não pode ser mais alterada, a não ser que tenha uma ordem que entre em contato com o suporte para que essa folha seja alterada. Então aqui temos o contra-cheque do mês 4, referente a 4 de 2016 desse funcionário. Funcionário exemplo. No demonstrativo, temos a relação dos cálculos, a tabela de imposto de renda e a simulação dos cálculos para os descontos do funcionário. Enfim, na tela de cadastro de funcionários, temos a possibilidade de um acesso quase que completo a todas as funcionalidades, a tudo aquilo que vamos aferir a este funcionário. Vamos para a tela de processamento. Essa tela, o botão movimentos, é o mesmo botão movimentos do funcionário, onde podemos lançar os eventos, descontos ou proventos aos funcionários. É preferível sempre utilizar o movimento direto aqui na tela de funcionário, nada impedindo usar esse botão. No botão processar, nós temos a tela de processamento. E essa também é uma tela muito importante, porque aqui onde realmente processamos os valores da folha. Então, toda alteração que foi feita para o funcionário, ou para os setores, ou para os funcionários, nessa tela de processamento, elas serão realmente aferidas, serão realmente lançadas aos funcionários. Então, pode ser escolhida um ou mais setores, pode ser escolhido só um funcionário, a possibilidade também de escolher só os tipos de cargo. Então, porventura, o prefeito ou o gestor disse que quer que processe somente os cargos efetivos, então escolhe cargo efetivo, seleciona as folhas e o processamento vai ser feito somente desse cargo. Então, nesse processo, o sistema está calculando, fazendo todos os cálculos de proventos e descontos a todos os funcionários dessa folha aberta, no caso do mês 5 de 2016, e está lançando na base de dados todas as alterações e todos os lançamentos que foram feitos. Algo muito importante a se falar dessa tela de processamento de folha é que temos a possibilidade também de lançar os tipos de folha. Então, 13º, as parcelas, folhas complementares, Fundeb, PASEP, enfim, todo tipo de folha a ser lançada, a ser processada, vai ser feita nessa tela de processamento. Vamos então para a tela de resumos. Na tela de resumos, temos a possibilidade de fazer e de lançar todos os resumos dessas folhas, imprimir todos os resumos, calcular todos os resumos. Perceba que aqui está em branco porque temos marcado somente folhas fechadas. Se ao desmarcar, é exibida as folhas em aberto, que no caso todas as nossas folhas estão em aberto. Ainda nessa tela de resumos temos a possibilidade de escolher os tipos de folha, de escolher os tipos de cargo. Então eu quero todos os resumos só do pessoal que é efetivo. Vou processar e esses valores vão vir só dos efetivos. Então perceba que o resumo tem as remunerações e os descontos por código, o valor e as quantidades, o total e o que é base de cálculo, quais são as contribuições, quais são os setores que estão calculados nessa folha. Neste caso a gente só colocou um, mas poderíamos marcar mais de um. E ele mostraria aqui também quais foram os setores, 3 setores e a quantidade de funcionários a qual esse resumo fornece informações. Nessa tela de resumos podemos também, dependendo da quantidade de folhas que tivermos aqui, filtrar. Eu quero ver todos os resumos da educação, 60, então ele vai filtrar para que o processamento seja um pouco mais detalhado.
para que o resumo e o encontrar destas folhas seja mais facilmente feito. Relação de funcionários, ele mostra também a quantidade de funcionários que foram lançadas e os tipos de funções. Então, diretor, temos um diretor neste valor. Professor, temos 3. Merendeira, 16. Então, nessa tela de resumos, temos várias possibilidades. Podemos escolher muitas possibilidades. E aqui ele está unificado, mas eu poderia também individualizar estes resumos. Então, quando eu individualizo, o sistema está mostrando o resumo da folha 60 e depois o resumo do ensino infantil. Então eu posso separar ou unificar os resumos. Esta parte é uma parte muito importante porque normalmente é solicitado. Eu quero os resumos dos cargos efetivos, quero os resumos dos cargos comissionados. E é neste resumo, nesta telinha de resumos, que podemos fazer todo esse tipo de filtragem. A outra parte importante é essa parte impressão da folha. Perceba que temos os botões conferência e fechada. No botão conferência, temos todas as folhas que estamos trabalhando, ou seja, as folhas que estão em aberto, que estão sendo lançadas, que estão sendo processadas por nós. Nesta impressão, temos uma folha para conferência, é aquela folha onde lançamos todos os eventos e depois imprimimos para fazer a conferência e verificar se realmente os valores estão corretos com aquilo que a gestão quer lançar. Se sim, podemos fechar a folha. Da mesma forma como as outras telas do sistema, nós temos a possibilidade de verificar só um funcionário, de verificar os tipos de folha. Aqui nós estamos vendo normal porque só foi processada uma folha normal. Se tivessem sido processadas folhas complementares ou 13º, elas estariam relacionadas aqui também. As datas de emissões e também podemos relacionar essas folhas e imprimir também por tipos de cargo. Então eu quero imprimir todas as folhas em aberto de cargo efetivo. Basta selecionar, escolher um ou os demais setores ou vários setores, clicar em confirmar, ele vai processar e vai exibir na tela a conferência, a folha de conferência desses setores que foram escolhidos. Perceba que no botão fechado não temos nenhuma folha fechada. Por quê? Porque todas as folhas estão em conferência. Para que as folhas possam ser realmente processadas no sentido de mandar arquivo para banco, gerar CFIP, gerar SIM, arquivos para o TCM, elas têm obrigatoriamente que estar nessa aba de fechadas. Para lançar essas folhas para fechadas, vamos novamente em conferência e escolhemos a folha que queremos fechar. Basta clicar nessa caixinha, ele vai perguntar a data que queremos fechar a folha e basta confirmar. Ao entrar em folhas fechadas, teremos aquelas folhas que fechamos. Perceba que a tela é praticamente a mesma, ou seja, tem as mesmas funções, com ressalvas que eu posso imprimir contra-cheque, cheque, os recibos de férias, os avisos de férias, com resumo, sem resumo, com bordas, sem assinaturas, com contas, ou seja, eu posso filtrar ainda mais as possibilidades que tenho de impressão. Vamos clicar em confirmar essa impressão dessa folha fechada. A diferença é que a folha já não vem mais como conferência e ela vem com todas as demais informações, bem como o campo de assinatura, onde o funcionário que recebe no setor de folha de pagamento ou no setor de tributos da empresa, da gestão, assina recebendo e confirmando o recebimento da folha. Vale ressaltar que a partir do momento que lançamos a folha como fechada, ela sumiu da conferência, ficou em fechada e não há mais possibilidades de alteração. Para que essa folha seja reaberta, é necessário entrar em contato com o suporte da empresa JBS para que o mesmo forneça a liberação dessa folha e assim possam ser abertas as folhas que porventura tenham a necessidade de ser alteradas. Questões também muito importantes são questões de relatórios. Temos a possibilidade, por exemplo, de gerar um relatório personalizado,
Eu quero código, nome e CPF só dos cargos efetivos. Perceba que o relatório exibido mostra justamente aquilo que selecionamos: código, nome e CPF dos funcionários de todos os setores. Por que apareceu separado? Porque nós separamos por setor. Se eu quisesse todo mundo junto, basta desmarcar e clicar em confirmar. Essa tela de impressão de resumos de personalização é muito interessante. Hora e meia, volta e meia, os departamentos ou os setores como o TCM pedem relatórios com algumas informações específicas. E é nessa tela que podemos modificar e gerar os relatórios da forma que desejarmos. Temos a possibilidade de ver as folhas, tanto as fechadas como as abertas, separar ou ver ambas. Colocar em coluna, separar por ponto e vírgula, caso queiramos lançar para um sistema como o Excel e fazer algum tipo de processamento. Enfim, ainda na tela de relatórios, temos também todas as outras possibilidades. Então, relatórios de folha de pagamento, as conferências fechadas que temos nos botões, os resumos, declarações, as outras fichas financeiras, fichas cadastrais, folha, enfim, os dependentes, os funcionários por departamento, aniversariantes, enfim, setores, seções, GPS, enfim, temos uma grande gama de possibilidades de emissão de relatórios. O menu seguinte é o menu Exportações. Esse menu é muito utilizado porque necessitamos, pelo menos mensalmente, de gerar arquivos para banco, arquivos de RAIS, arquivos de CEFIP, ou seja, pelo menos numa vez na competência teremos que executar algum destes processos. E aqui temos tudo, desde a geração de CEFIP até o envio do E-Social, CAGED, MANAD, a RAIS, o envio dos bancos do Brasil, Caixa Econômica, Bradesco, Santander, e se houver algum outro tipo de banco, também será incluído e processado por aqui. Perceba que no envio dos bancos temos a possibilidade de enviar por setor, onde escolhemos o setor e geramos o arquivo do setor completo do banco. Temos a possibilidade de enviar por funcionário, então porventura teve um setor cujo funcionário fulano de tal não estava com os valores processados, então foi o setor e o funcionário ficou de fora. Esse funcionário pode ser enviado numa outra remessa, nessa opção que temos nas exportações para os bancos, por funcionário. Em todos temos por funcionário. Então é uma possibilidade muito grande. Podemos importar as consignações, podemos gerar o sistema, fazer com que haja a exportação magnética para aquele tipo, no caso aqui o Banco do Brasil. Enfim, na parte de exportações podemos também gerar a CEFIP. E como todo o sistema, temos a possibilidade de escolher departamentos variados, escolher todos os departamentos, mostrar aqui só as folhas fechadas ou também todas as folhas. Enfim, temos a possibilidade de trabalhar com essa tela de várias formas. O sistema é simples. O sistema é muito prático. O sistema tem a premissa de segurança, onde podemos fechar a competência e ao fechar damos a certeza de que aqueles processos não vão ser mais alterados. Enfim, o sistema tem tutoriais ensinando como utilizar o sistema, temos um suporte via acesso remoto e o sistema atende perfeitamente todas as exigências de um setor pessoal.